Olá pessoal, eu sou a Silvia. Eu sou o Thiago. Sejam bem-vindos ao canal Canadá de Leste a Oeste. O nosso tema de hoje são as nossas primeiras impressões aqui em Vancouver. Em 2008, deixamos tudo o que tínhamos no Brasil, um bom emprego, família, amigos, e viemos para o Canadá em busca de novas experiências e qualidade de vida. Então é isso, pessoal, a gente separou alguns tópicos para vocês e o primeiro deles que a gente vai falar é sobre segurança. Aqui em Vancouver a gente também se sente bastante seguro, assim como em Montreal, né? Apesar de a gente já ter visto algumas coisas, assim, a gente já viu polícia agindo, pegando uma pessoa, Ladrão de bicicleta e tal, mas a gente se sente muito seguro, principalmente quando a gente está na praia, a gente deixa as nossas coisas, os nossos pertences, a gente pode sair, caminhar, não tem problema nenhum, a gente vê pessoas caminhando na rua tarde da noite e também a gente não sentiu nem... E a gente tem essa sensação de segurança quando está caminhando na rua, não tem nenhum problema, assim, nada que te faça causar um medo. Assim como também em Montreal a gente tinha essa mesma sensação, assim. Não mudou muito. Lá a gente via muita polícia na rua, mas aqui o que a gente percebeu é que a polícia, ela anda mais à paisana. Os carros a grande maioria não tem logotipo. Então tu nunca sabe quando tem um policial perto de ti e tal. E no início isso nos chamou a atenção, mas hoje a gente sabe que eles são presentes na rua e que estão ali para te proteger, para te dar essa segurança que a gente tanto busca aqui no Canadá. Para falar um pouco aqui do clima e da geografia, do cenário que é essa região de Vancouver, mais onde a gente está. A gente chegou aqui no verão, né? Aqui agora já é meio do ano, é verão. E o lugar aqui, o clima é muito legal. As pessoas aproveitam bastante diversos lugares para tu ir, diversas praias diferentes. Que nem aqui onde a gente está agora, filmando. Tem uma prainha do lado, pequenininha, e na frente tem umas montanhas. Então o cenário é bem bacana, assim. Tem bastante montanhas, é uma geografia bem recortada por montanhas e tal. Isso é um pouco diferente lá de Montreal, que toda a região é bem plana mesmo, assim, não tem muita lomba que tu vai subir de carro e tal, vai de bicicleta, ou que tu vai precisar se cansar muito. Tem o Mont Royal, que é ali no meio da cidade, perto de downtown, e só, assim, a menos que tu vai um pouco longe da cidade. Aí tem algumas montanhas que tem Mont Tremblant, que tem estações de esqui. Mas perto de downtown, perto do centro, não tem muito, assim, é mais plano realmente. E para falar um pouco também do clima, agora é verão, e questão do clima a gente não notou muita diferença até agora, sim, porque a gente está agora em agosto, então não tem muito... em princípio, na realidade, até Montreal acho que até é mais quente. Vai a 35 graus por aí, sensação maior. Aqui é, na média, 25 graus por aí. É bem agradável. O verão é bem agradável, eu diria aqui. É mais seco, muito seco. Seco, não... É legal. Isso é bacana, assim, porque tu não precisa se programar muito para fazer alguma coisa no dia seguinte ou no final de semana, porque tem muita pouca chuva. E isso, Montreal, no verão, é bem instável. Mais úmido, É instável. Amanhã pode chover, como não pode. É muito difícil de tu prever, assim. Tu tem uma previsão boa de algumas horas, mas pode mudar, assim. Tem chuva, tem dia seco, e aqui não. Aqui realmente... A gente não pode falar ainda sobre o inverno aqui, que é chuvoso e tal, mas isso de agora realmente é seco. Então, com relação ao custo de vida, a gente percebeu assim que realmente o custo de vida aqui ele é um pouco mais alto que em relação a Montreal, mas também a gente percebeu que existem ofertas de vagas de emprego, de salário,
com salários mais altos também. Claro que existem aquelas vagas com salário mínimo, mas é mais fácil de encontrar vagas com bons salários, com salários mais altos. No que a gente percebeu uma grande diferença, por exemplo, no supermercado tem alguns itens que a gente percebeu que são mais caros, tipo farinha e derivados, como pão, macarrão, essas coisas são um pouco mais caros que lá. O leite é mais barato do que lá, a parte de laticínios, leite, queijos, a gente percebeu que aqui é um pouco mais barato. Aluguel é um pouco mais caro, a gente já tinha esse conhecimento também. A gente teve uma outra coisa que a gente percebeu bastante a diferença com relação ao registro de carro. A gente trouxe o nosso carro de lá, então a gente registrou ele aqui. O seguro do carro ficou bem mais alto do que na região de Montreal, que a gente pagava. Bem mais alto. A gente pode dizer, inclusive, até que foi o dobro do valor. Com certeza. O seguro do carro aqui. Com relação às escolinhas para as crianças abaixo de 5 anos, a gente percebeu que tem uma diferença. Aqui o custo fica em torno de 20% mais alto do que a gente estava pagando lá. E também com relação a roupas, a gente percebeu que aqui as roupas não tem diferença, ou às vezes a gente pode encontrar coisas mais baratas, promoções, enfim. Então não é um custo que vai realmente aparecer dentro do orçamento. Então o transporte, a gente percebeu que aqui é um pouco mais caro, o passe mensal, tanto do ônibus, Skytrain, enfim, com relação às regiões também. E a gasolina, que seria um outro tópico, talvez poderia considerar uma diferença, mas 5 centavos no litro, e é uma coisa também que oscila bastante, dependendo do dia da semana. Então, assim, não tem uma grande diferença no custo da gasolina. Busca de apartamento, então, na realidade, lá em Montreal, a gente já falou isso um pouco no outro vídeo, mas a gente sentiu que lá foi mais fácil. Mas assim, por quê? Porque lá a gente foi morar numa ilha que existe só uma imobiliária. Tu chega numa imobiliária e ela gerencia vários prédios dessa ilha. Então tu chega na imobiliária, é tranquilo, o cara vai lá, ele vai de carro contigo, mostra, por exemplo, umas 3 opções, e aí tu fica com a que tu quer e faz tudo na imobiliária, joia, tranquilo, questão de 1-2 dias tu tá pronto. Aqui a gente não encontrou esse tipo de sistema, assim. Então tu perde um pouco de tempo visitando o lugar, procura na internet, vai em outro lugar, visita, vai de carro, às vezes é longe, então é um pouquinho mais complicado para tu encontrar um bom lugar que tu queira. Às vezes, como a gente tinha filhos, então a gente tem filhos, então tem a questão da escola, que é muito importante para nós também, uma boa escola. Então tudo isso que tu tem que levar em consideração foi um pouquinho mais complicado, digamos, aqui, para nossa experiência que a gente passou, né, digamos. E como é que a gente fez para procurar então um apartamento? A gente alugou até um carro, o nosso carro não tinha chegado ainda, a gente alugou um carro e a gente foi buscar para lá e para cá. Teve até uma amiga que nos ajudou de carro a fazer essa busca, fazer um pouco dessa busca para lá e para cá nas cidades. E também na internet a gente baixou o programinha que é um PadMapper, que na realidade ele pelo que eu senti, assim, ele pega de sites que anunciam e ele bota tudo dali. Então é um aplicativo legal. Com relação aos contratos de aluguel, lá em Montreal a gente viu que é assim, um ano, o primeiro ano, tu vai fazer um contrato de 1 ano, basicamente, padrão, assim. Não tem contratos menores, mas digamos o padrão e após 1 ano continua sendo um contrato de 1 ano, então é anual os contratos, e tu tem que avisar, né, antes de acabar 1 ano, tem que avisar 3 meses antes que tu vai ficar no apartamento para o próximo ano. Tu já tem que dar essa garantia de 3 meses antes do final do teu contrato de 1 ano. Ali nos 8 meses tu vai ficar ou não. Aqui em Vancouver é um pouco diferente. Tu faz o teu contrato, o primeiro ano é igual, é de 1 ano, mas depois de finalizar esse contrato de 1 ano, é mês a mês. Então tu avisa que tu vai sair no mês seguinte, e isso é bem bom, porque tu pode trocar fácil, não precisa esperar mais 1 ano se acabar para trocar de um apartamento. Isso é bem legal, assim, eu gostei daqui,
esse sistema é mais... E pelo que eu vi, é parecido com o que eles estão fazendo no Brasil agora, né? Então, o primeiro ano é um ano, depois é mês a mês. Basicamente é isso. Então, com relação à receptividade, a gente se sentiu muito bem quando a gente chegou aqui, porque logo a gente já percebeu assim, que as pessoas são mais comunicativas, elas vêm conversar bastante contigo. Nos primeiros dias, assim, eu lembro de uma situação que eu estava no supermercado escolhendo umas espigas de milho e veio uma senhora conversando comigo e me dando uma dica de como eu poderia fazer o milho no micro-ondas e tal. Achei bem legal, gosto desse tipo de coisa, assim. E aí, tipo, sempre quando tu encontra pessoas no elevador, elas têm o hábito de te cumprimentarem, brincam com as crianças, conversam contigo. Então, assim, para nós a receptividade, assim, foi uma coisa muito legal, que foi uma impressão muito boa que a gente teve quando chegou aqui. Assim, a gente ficou bem contente em saber, assim, que tipo, se parece muito com o brasileiro, assim, com essa coisa mais que a gente tem de fazer comentários e tal. O pessoal gosta de saber de onde a gente é, de onde a gente vem, quanto tempo tá aqui. E são abertos, assim, para comentar também sobre a vida deles. Então, tipo, outro dia a gente encontrou duas senhoras, a gente falou que estava vindo de Montreal e ela também contou que passou um tempo em Ontário. E isso é muito, muito legal, assim, tu poder trocar e se sentir bem quando as pessoas conversam contigo e tal. A gente se sente bem e isso nos causou uma muito boa impressão, assim, a gente está bem feliz. Foi algo que chamou a atenção, né? Realmente. Chamou a nossa atenção, assim, nós dois, a gente, nos primeiros dias, assim, de cara, a gente se falou, assim, nossa, realmente, a receptividade é algo que... É algo presente. Presente, assim, é bem legal. Então, quanto aos meios de transporte, lá em Montreal funcionava exemplarmente bem, exemplar, funciona super bem, não dá para reclamar. No inverno, tu vai, digamos que não tenha carro ou não queira usar o carro, tu vai para a parada de ônibus ali, o padrão, o ônibus vai passar no horário, né? São talvez pontuais, por algum motivo lá deu alguma coisa, um acidente, alguma coisa assim, ou tá nevando muito, ele talvez vai atrasar um pouco, mas normalmente ele passa no horário, ele respeita os horários. Funciona muito bem o sistema, tu tem o cartão, passe mensal ou questão de tickets, não tem problema nenhum com isso. Tu usa, se tu tá na região metropolitana, às vezes tu tem até o metrô que vai até a região metropolitana, por exemplo, Longueuil ou Laval, que são as ligações sul e norte da ilha de Montreal. Em Montreal tu usa o metrô bastante, sem problemas nenhum. O metrô de Montreal é muito bom. Tinha os trens também, né? Os trens metropolitanos também. Às vezes algumas cidades não têm o metrô, mas tem os trens metropolitanos. É bacana, legal que tem, mas assim, só um ponto negativozinho aí desse negócio é que é o horário. Aí o horário, às vezes, tipo no final da tarde e tal, tu quer sair ali um pouquinho, tu sai um pouquinho 5h15 e o trem passou 5h15. E aí daqui a 45 minutos. Uma hora. Ou uma hora, enfim. Então tem um pouco... Não é bem servido o trem. Mas funciona bem também. E funcionava também o trem em conjunto com os ônibus também nessa... É tudo interligado, né? Tudo compra... Se tu mora na região metropolitana um pouco mais afastado, tu vai pagar um pouco mais. É por zonas, né? Zonas, enfim. Paga um pouco mais que o passe da pessoa que mora só em Montreal. Mas é tudo interligado. Trem, metrô, ônibus... E bicicleta. E tem a bicicleta também, a Bixi, que tem na Ilha de Sun, já até tem por toda Montreal. Tem por tudo, isso é bem legal, tem passe anual, passe mensal, tu pode até interligado com o sistema também de transporte da público. Cidade, isso é bem bacana também. Em Vancouver, então, o sistema também funciona super bem. Quando a gente chegou aqui, a gente usava bastante esses primeiros dias e semanas, porque o nosso carro não estava aqui. Então, é um pouquinho mais caro, mas assim, funciona super bem. Tá interligado o SkyTrain, que é o metrô, digamos, daqui. O SkyTrain, os ônibus, tem o Seabus, que te liga, digamos, Norte Vancouver com o centro de Vancouver. É bem legal, tudo funciona. Não dá para dizer nada, assim. Uma coisa
característica do Skytrain, não tem motorista, que nem os metrôs de Montreal, não tem o piloto do Skytrain lá, é tudo bem automático, uma coisa interessante. E é legal, na realidade, assim, o metrô de Montreal é por baixo da terra, né? E aqui é praticamente por cima da terra todo o tempo, né? Ele passa um pouco tempo, mas digamos que o Skytrain é todo por cima da terra. Isso é uma coisa bacana, porque tu tá ali daqui a pouco com o teu celular e tu não perde o sinal. Tu tem o teu sinal sempre, pode ficar... Tu tem sempre uma paisagem, tem a paisagem, é diferente, mas é bem servido também. E também é dividido por zonas também, Também é dividido por zonas. Perto do downtown é uma zona, se tu vai um pouquinho mais longe, já é uma outra zona. São valores diferentes. Então, com relação à documentação, né, a gente não teve grandes dificuldades aqui, porque tiveram poucas coisas que a gente teve que alterar. Por exemplo, com relação ao seguro saúde, a gente teve que alterar, a gente preencheu um formulário, né, e enviamos para o governo. E em torno de 2 meses, levou mais ou menos 2 meses, a gente já recebeu as nossas carteirinhas. Carteira da saúde. Da saúde, né? E assim como também a carteira de motorista, foi bem tranquilo para fazer a alteração, porque como é outro estado, é outra província, né, nós tínhamos que fazer a carteira daqui. Como a gente já tinha uma permissão lá no Quebec, foi tranquilo, a gente foi até um centro de serviços do governo e respondemos um questionário simples, três questões, apresentamos a carteira antiga, né? A gente deixa a carteira ali. Inclusive a gente entregou ela lá, pagou $30 e esses $30 vale por 1 ano. 2 anos. 2 anos. Uhum. Então foi bem tranquilo. E com relação ao SIM, que é o número de Seguridade Social, a gente não precisou fazer nenhuma alteração, porque como é um registro federal, né, a gente conservou o mesmo cartão que a gente tinha. Então, com relação à documentação, o processo foi bastante simples e tranquilo. Com relação ao fuso horário, né, aqui a gente está bem no oeste, então de Vancouver para Montreal dá 3 horas de diferença, né, no fuso, e para o Brasil a gente tem 4 horas. Então a gente está acostumado a falar bastante com o Brasil, e essas 4 horas a gente tá pegando um pouco, assim, é uma coisa assim que, tipo, aqui, por exemplo, é 6 da tarde ou 7 da tarde, de noitezinha, lá já é 11 da noite. Coisa meio chatinha assim, mas é isso aí, só acostumar. Tipo, a gente estava chegando em casa no final da tarde, queria falar com a família. Já estão dormindo. Então... Isso agora estão 4 horas, né? E porque é verão, vai chegar a 6 horas de diferença. Vai ficar um pouco mais chatinho, mas é isso aí. Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas primeiras impressões. Espero que vocês tenham gostado do tema. Talvez essas impressões vão mudar daqui a um tempo. Se mudar, a gente vai fazer um novo vídeo ou a gente vai afirmar elas para vocês daqui a um tempo. Mas é isso, né? Então... é isso. Se gostaram, deem um like lá no nosso vídeo. Deem um like também lá na nossa página no Facebook. A gente tá também no Instagram. Então, é isso aí. Outra coisa que a gente gostaria de falar também é que, assim, a gente tá chegando aqui, tem coisas que são diferentes de Montreal e tal, tem comparações que a gente tá fazendo, mas a gente gostaria de ouvir de vocês também, se vocês têm algum tópico para nos propor, sugerir, alguma questão específica que a gente gostaria de ter uma resposta, a gente bota ali no comentário e a gente vai tentar responder isso aí, ou fazer um vídeo específico sobre isso aí, né? Exatamente. Isso aí, então, até a próxima!